E som. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite que estamos aqui. Somos gratos a Ti pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua justiça, que é Cristo Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade sobre as nossas vidas. Não há nada, Senhor, que possa anular o que o Senhor diz. Não há nada, Senhor, que possa cancelar o que está escrito na Tua palavra. Nenhuma circunstância, nenhum sentimento, nenhuma emoção pode anular a Tua palavra, Senhor, porque o que o Senhor diz é. Então, Senhor, que nessa noite a Tua palavra possa quebrar os nossos argumentos, que a Tua palavra possa nos libertar, Senhor, porque à medida que nós conhecemos a Tua verdade, nós somos libertos, e a Tua verdade não é algo, a Tua verdade é alguém, é Jesus Cristo. Então que nós possamos ser libertos pela Tua palavra, que nós possamos ser ministrados pela Tua verdade nessa noite. Fala conosco, Senhor, tira-nos do evangelho teórico e nos leva para um evangelho prático, o evangelho, Senhor, o qual é poder de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos caminhar em fé, que a nossa vida, o nosso levantar, o nosso caminhar seja por fé, Senhor, porque tudo o que não é por fé é pecado, Pai. Então nos ministra nessa noite, nos ensina pelo poder de Jesus Cristo. Amém, 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 queridos. Semana passada nós começamos a falar sobre o fundamento da fé, que a fé não move Deus, que nós não somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça, que não é a fé que faz Deus fazer, a verdadeira fé é aquela que crê no que Deus fez, amém? A fé não move Deus, nós somos movidos por fé, nós cremos em Deus e a partir do momento que nós cremos, nós somos transportados para este lugar, onde tudo está feito, amém? A fé, ela tem que partir do que Deus diz e não do que eu quero. Amém? É muito importante você entender isso. Porque as pessoas pensam que se elas crerem, Deus vai fazer o que elas querem. Então assim, é como se a minha fé mudasse Deus ou fizesse que Deus realizasse os meus caprichos. O fundamento da fé é a palavra, e a palavra é Cristo. Amém? Fé é crer no que Deus disse que está feito. Amém? Fé é acreditar no que Deus diz que está feito. Então, o que Deus diz acerca da tua saúde? Ele diz que você é curado. E se Ele diz que você é, você é. O que Deus diz acerca do teu casamento? O que Deus diz acerca dos teus filhos? O que Deus diz acerca das tuas finanças? O que Deus diz acerca da tua condição nele mesmo? O que Deus diz acerca de você em relação ao diabo? O que Deus diz acerca de você em relação ao mundo? Amém? Então, nós precisamos entender que na palavra de Deus, que na palavra de Deus tem tudo que eu preciso, ou que Deus tem uma palavra para cada área da minha vida. Deus tem uma palavra para cada área da minha vida. Quando nós passamos a viver pela palavra, nós passamos a viver pela mente de Deus, nós passamos a viver por aquilo que Deus diz. Então assim, nós não podemos aceitar outra condição na nossa vida que não seja a palavra de Deus, queridos. A Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Você quer ver isso? Abra lá em Romanos. Eu não ia começar por aqui não, mas abra lá em Romanos. Romanos, capítulo 3.
Romanos capítulo 3. Acharam? Romanos 3. Vamos ler o verso 3 e o 4. Romanos 3 diz assim: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Olha que começa com uma pergunta, porque quando você começa no versículo 1, volte para o 1 para que você entenda. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aí Paulo responde: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus, ou principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Paulo está falando dos judeus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, a minha incredulidade vai desfazer a fidelidade de Deus? Queridos, o que você não vive, você vive. O que você não vive por incredulidade. O que eu não vivo, se eu creio que Deus não mente, se eu creio que o que Deus diz é verdade, se o que está escrito então o problema não está em Deus. O que Deus diz que fez, está feito. E isso não é relativo, ou seja, não é para alguns. O que Deus diz é para todos. Amém? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ainda que te escandalize, eu vou falar isso assim mesmo. Ainda que a gente está online. Se um ímpio acreditar em algo que Jesus fez e um crente não acreditar, eu não estou falando de salvação. Salvação é só por Jesus Cristo, só quando você reconhece que Jesus morreu em seu lugar. Não estou falando de salvação. Eu estou falando da fé acerca de uma situação, da cura. Se o ímpio crê que Jesus curou ele, e você não crê, ele é curado e você não. Você está entendendo isso? A fé, queridos, é uma certeza que eu tenho no meu espírito, o qual eu passo a viver dessa certeza acima das minhas emoções. Escute, a minha luta não é para ser curado, porque curado eu já fui. A minha luta é contra a minha incredulidade. A minha luta é contra a incredulidade. Presta atenção, queridos. Não adianta nós ficarmos pedindo algo a Deus, o qual Ele já disse que fez. E daí se alguns não creram? A incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo diz assim: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O que Deus diz é verdade. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está ouvindo, não importa o que você está vendo. Se o que Deus diz é diferente do que você está sentindo, ouvindo e vendo, então é mentira o que você está ouvindo, é mentira o que você está vendo, e é mentira o que você está ouvindo. Verdade é o que Deus... Pastor, como é mentira se eu estou sentindo? Aí depende de onde parte a sua verdade. Se a sua verdade parte das suas emoções, então tudo que é verdade parte do que você está sentindo. Pastor, como negar algo que eu estou vendo? Como negar algo que eu estou ouvindo? Se não diz, se não corresponde ao que Deus diz. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós não vemos é eterno, mas aquilo que nós vemos é passageiro. O que de fato é real, né? Porque a gente aprende na escola sobre o concreto e abstrato, né? A gente aprende que essa cadeira que a gente está sentado, ela é o quê? Concreto. E a gente aprende que o nosso pensamento é o quê? Abstrato. Então, aquilo que a gente toca é concreto. E aquilo que a gente não toca é abstrato. Então, o que é concreto é aquilo que a gente pode tocar. E aquilo que é abstrato é aquilo que a gente não pode tocar. Então, vamos ver, pela palavra de Deus, o que de fato é concreto e o que de fato é abstrato. O que vai durar mais? Aquilo que nós vemos ou aquilo que nós não vemos? O que é que vai permanecer mais? Aquilo que nós vemos ou aquilo que nós não vemos? Então, de fato, o que é concreto e o que é abstrato?
isso que você está vendo, e sentindo, e tocando, é abstrato. Aquilo que você não está vendo é que é concreto. Porque aquilo que nós não vemos dura para sempre. E aquilo que nós vemos e tocamos vai passar. O teu corpo é abstrato, mas o teu espírito é concreto. Porque o que eu disse semana passada? A fé não é o físico movendo o espiritual. A fé é o espiritual movendo o físico. Todo o nosso problema, toda a nossa problemática é porque nós recebemos uma origem, uma natureza pecaminosa através de Adão quando ele pecou. E a partir daí, nós perdemos a nossa essência. A nossa essência não é de fora para dentro. A nossa essência não é pelo aquilo que nós vemos, não é pelos sentidos naturais. A nossa essência é pelo sentido espiritual. O nosso sentido, a nossa realidade é de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas como nós perdemos a essência do que é espiritual e passamos a viver durante muitos anos naquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos, tocamos. Então, a partir daí, nós perdemos o que de fato é real. E aí as verdades na nossa vida, elas passaram a ser a partir das nossas emoções. Verdade é aquilo que nós estamos sentindo. Mas verdade é o que Deus diz. A palavra de Deus é verdadeira. Nunca coloque em xeque, nunca confronte o que você está sentindo. Ou melhor, nunca confronte no sentido de verdade. Nós devemos confrontar, tipo assim, se o que eu estou sentindo não condiz com a palavra, eu vou ficar com a palavra. Se o que eu estou passando nesse momento não condiz com a palavra, eu vou ficar com a palavra. A questão é que nós não vamos achando resposta. E como nós não vamos achando resposta, as coisas vão se tornando comum na nossa vida, vão se tornando natural na nossa vida. A doença vai se tornando natural. Falar que é doente, que tem uma doença, se torna comum. O médico falou que eu tenho isso para o resto da vida. E essa se torna a nossa verdade. Talvez funcione mais ou menos assim. É mais fácil acreditar no que o médico disse do que no que Deus disse. Porque a palavra não é o que Deus disse. Mas você foi no médico, o médico falou, você acreditou. Acreditou mais do que na Bíblia disso. Você leu na Bíblia que você é curado. Você foi no médico e ele disse que você é doente. Aí você tinha que decidir se você era curado ou doente. Mas como o médico é físico, palpável e real, e você fala, o médico estudou para isso, né? Então, de fato, o médico sabe. Deus não estudou para isso, então ele não sabe o que ele está falando. Então, eu vou ficar no que o médico está dizendo. E aí, daqui a pouco, você sai de lá e você chega em casa, a primeira coisa que você fala quando o seu marido pergunta, sua esposa, ou alguém pergunta, você fala assim, o médico falou que eu estou doente. Eu preciso tomar esse remédio, preciso disso aqui. Escute, querido, eu não estou falando que o médico está mentindo, eu estou falando que o médico é físico. O médico está ali para encontrar o que é natural. Porém, nós somos espirituais, a nossa verdade parte de dentro para fora. Nós precisamos, de uma vez por todas, acreditar naquilo que Deus diz. Na realidade da palavra de Deus. Queridos, isso daqui não contém a verdade. Isso daqui é a verdade. Ela é inegociável. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você não crê, é problema teu. A tua incredulidade não vai mudar a fidelidade de Deus. Deus, o que Ele diz, Ele não volta atrás. O que Ele diz que Ele fez, está feito. Então, fé é crer no que Deus diz de forma inegociável. Deus falou que eu sou, eu sou. Ele falou que eu tenho, eu tenho. Ele diz que eu estou, eu estou. Esta é a verdade do Evangelho. Agora, é importante nós entendermos que a fé não vai evitar que você passe reveses. Abra lá em Hebreus, capítulo 10. 10 não, acho que é... Acabei de ver aqui agora, gente. Hebreus 10.
Hebreus 10. Versículo 38. Hebreus 10, 38. Acharam? Diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Todavia o meu justo vive pela fé. Ele vive por aquilo que ele crê, não por aquilo que ele sente. Por mais que a fé é algo que me faça viver, e eu vivo por ela, e eu de forma alguma tenho o direito de dizer que isso está errado. O justo vive pela fé, mas eu ouso dizer que o justo não só vive, ele morre pela fé. A fé não faz só ele viver, ele crê tanto que ele morre por ela. Ou seja, ele não abre mão da sua convicção. Ele não abre mão daquilo que Deus disse. Se for preciso morrer, ele morre crendo. Mas ele não vive, ele se recusa a viver em incredulidade, porque é melhor morrer por fé do que viver em incredulidade. Porque na verdade, se você vive em incredulidade, você está morto. A fé nos faz viver. Mas quando nós desenvolvemos uma convicção de uma verdade na nossa vida, porque a fé é única, amém? Há uma só fé e um só batismo. Então, por mais que a fé é única, o fato de você e eu, de nós desenvolvermos uma fé, não significa que essa fé, ela vai alcançar todas as áreas da tua vida instantaneamente. A fé é a mesma para a cura e para a prosperidade. A fé é a mesma para a cura, para a prosperidade, para a salvação dos teus filhos. A fé é a mesma, porém, nós vamos desenvolvendo a nossa fé por áreas. É a mesma fé. Kenneth Reagan, um dos homens que muita gente diz que foi um herege, porque ele desenvolveu a linguagem de fé, e nós que caminhamos em vida no Espírito, somos influenciados por Kenneth Reagan. Kenneth Reagan, ele se converteu através de uma cura. Ele estava morrendo, e ele se converteu, Deus curou ele se converteu. Então, desde muito cedo, Kenneth Reagan desenvolveu uma fé para a cura, porque ele foi curado e ele desenvolveu aquilo. Uma certa altura da vida do Kenneth Reagan, ele viu que não prosperava. E aí ele foi falar com Deus acerca de prosperidade. Ele falou: Deus, por que eu não prospero? Deus falou para ele: porque você não crê. Ele falou: como é que eu não creio se eu vivo em fé na cura? Deus disse para ele: você vive em fé na cura, mas você não crê na prosperidade. Então, por mais que a fé seja uma só, nós precisamos desenvolver ou edificar a nossa fé em cada área. Você está entendendo isso? Queridos, nós estamos cheios de verdades no nosso interior. Nós estamos cheios de formações e deformações na nossa mente. Nós temos respostas para várias coisas da nossa vida que nós nem pensamos, nós fazemos automático. A nossa mente está programada para várias situações. Ou seja, nós temos o remédio certo para dor de cabeça. Nós temos o chazinho certo para tal coisa. Sim ou não? Nós temos. Por quê? Porque vovó ensinou, mamãe ensinou, vizinho ensinou. Isso formou em nós uma verdade. Nós cremos naquilo. Então, da mesma forma, querido, se assim eu posso fazer uma comparação, da mesma forma que você tem uma resposta, você tem um remédio certo para dor de cabeça. Não, que cura é a Neosaldina. Não, é o Dorflex. É o Doril. Aí alguém já diz: não, a minha dor de cabeça, ela só cura se for com a Neosaldina, com Dorflex. Aquilo ali é batata. Porque você já crê naquilo ali. Poderia ser diferente.
A nossa mente, ela é reprogramável. Amém? A nossa mente, ela não apaga, ela reprograma. Então, a verdade no mundo espiritual é que nós somos curados. Agora, nós precisamos trazer para a nossa mente, renovando a nossa mente pela palavra, aquilo que Deus diz. Então, assim, todas as vezes que você sente dor, a tua mente vai dizer, olha, pega aquele remedinho que cura a gente. Porém, quando você decidir caminhar em fé, lutando, batalhando pela fé, abra lá em Judas, antes de Apocalipse, Judas. Judas, verso 20. É importante que nós aprendamos a desenvolver a nossa fé. Judas, verso 20 diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Eu posso, por conta própria, decidir edificar a minha fé. Eu posso mergulhar na oração e dizer, eu não vou viver mais incredulidade. Eu posso decidir por conta própria, andar no poder de Deus, sou eu que decido. Existem coisas que nós estamos esperando em Deus, Deus está dizendo, eu coloquei a mesa, você vem, come, você vai desfrutar de mim, tudo aquilo que você crê. Escute, queridos, ministério, você nasce com ele, dimensões, é você que decide. É assim que eu creio. Ele não derrama o seu espírito sobre medida. A medida, ele derrama o espírito, a medida quem determina sou eu. Eu vou ter de Deus o que eu buscar. Eu vou receber dele o tanto que eu me entregar a ele. Porém, ele fez tudo. E isso não é para alguns, é para todos. Agora, cada um vai alcançar dele à medida que edifica. Amém? Agora à tarde, enquanto eu corria, eu quase que eu precisei parar e procurar alguma coisa para me escrever. Tanta coisa que vinha na minha mente enquanto eu estava correndo. Falei, meu Deus do céu, como é que é isso? Tanta coisa que vai surgindo no nosso interior, verdades que vai saltando. Queridos, se você precisa mergulhar em Deus e falar assim, Deus, eu não aceito mais viver fora disso. Eu não vou aceitar isso daqui. Eu sei quem eu sou. Deixa eu só abrir um parênteses. Eu não quero mergulhar nisso não, tá? Quando você olha Deus falando, eu pensava na criação hoje, né? Porque Gênesis 1 e 2 revela a sua identidade. Quando você descobre de onde você veio, quando você descobre de onde você veio, você descobre quem você é. Isso é muito poderoso. Quando você descobre de onde você veio, você descobre quem você é. Quando Deus falou que queria peixe, ele falou com quem? Quando Deus falou que queria peixe, com quem que ele falou? Com a água. Ele disse, água produza seres viventes. Então, o que é peixe? Peixe é água. Peixe vive da água. A água produz peixe. Certo? Quando Deus quis planta, ele falou com quem? Com a terra. Então, o que é planta, o que é árvore? Terra. O teu corpo foi criado do quê? Da terra. Tudo que você come vem da onde? Então, planta é terra, corpo é terra, roupa é terra, carro é terra. O carro veio do minério. O minério está onde? A tua roupa veio da onde? A tua comida veio da onde? O teu corpo come terra.
Sim ou não? Quando Deus quis peixe, Ele falou com a água. Então peixe é água. Ele vive da água. Quando Deus quis planta, Ele falou com a terra. Planta é terra. Ele criou o teu corpo da terra. Eclesiastes diz que o espírito volta para Deus que o deu, e o corpo volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus. Mas quando Deus quis você, com quem que Ele falou? Não. Quando Deus quis peixe, Ele falou com a água. Quando Deus quis planta, Ele falou com a terra. E quando Ele quis você, com quem que Ele falou? Com quem? Ele falou com Ele mesmo. Eu vou fechar o parênteses agora e deixar você pensar. Se peixe é água, se planta é terra, você é o quê? Você não acredita nisso, esse é o seu problema. Se planta é terra, se peixe é água. Abra a tua Bíblia em Salmos 8. Deixa eu te dar só um texto para te confirmar isso. Versículo 5. Abra aí, Salmos 8, verso 5. Eu já vou fechar esse parênteses, eu não vou entrar nesse assunto com você não. Isso daí dá um desinteria espiritual terrível. Se peixe é água, se planta é terra, você é o quê? Achou Salmos 8, verso 5? Lê aí, alguém lê alto aí. Deixa eu ver se a sua Bíblia está certa. Não, tá bom, só até aí, tá bom. Fizeste o quê? De glória e honra o coroaste. Essa palavra Deus aí é Elohim. Sabe o que está dizendo aí? Você foi criado um pouco menor que Ele. Mas você não é diferente dele, você não tem a dimensão dele. Aí você vem com essa conversa que o capeta está acabando com você. Você já viu, encontrou na Bíblia que o capeta é um pouco menor que Deus? Já leu ou não? O bicho foi criado por Deus, você saiu de dentro de Deus, você tem o mesmo DNA que Deus. Como é que você pode ser derrotado, rapaz? Você vai ter que fazer muita desgraça na tua vida para você ser derrotado, porque é quase impossível. Você perder, você tem que fazer muita coisa, porque senão, se você não fizer nada, você ganha. Se você ficar quietinho e não atrapalhar nada, você já é vencedor. Porque para você ser derrotado, você tem que se lambuzar no pecado. Porque o que faz você viver em derrota é o pecado. Esse Salmos 8, verso 5, a gente não prega ele não, ele é muito perigoso. A questão é que nós perdemos a nossa origem. Se nós perdemos a nossa origem, nós esquecemos da nossa identidade. E nós não sabemos quem nós somos. Você não é derrotado no teu espírito. No teu espírito você é vencedor. Você é derrotado na tua alma. Na maneira como você pensa. Nas tuas formações e deformações. A maneira como nós pensamos. Aquilo que foi estabelecido dentro de nós. Agora, eu, você, nós podemos por conta própria dizer: eu vou entrar numa dimensão em Deus como eu nunca entrei. Eu vou viver no lugar. Pastor, mas não é você em si, é você nele e ele em você. É isso. Olha o que eu postei. Olha o que eu postei hoje. Olha o que eu postei hoje. Se você é alguém, porque Deus nunca desperdiça tempo fazendo ninguém. Você é alguém, porque Deus nunca desperdiça tempo fazendo o ninguém. Quando você diz que é ninguém, você diz que Deus perdeu tempo fazendo você.
Se você não sabe a tua origem, você não sabe quem você é. Você sabe o que a gente precisa, queridos? Descobrir de onde nós saímos. Nós falamos sobre isso ontem em Efésios, lembra no culto? A tua derrota é mental. O diabo está vencendo a gente pelas nossas emoções e sentimentos, pelos nossos pensamentos. Ei, eu, por condição, não é pelo que eu faço não, é por condição do que Jesus fez. Porque o que você está passando, o que eu estou passando, não muda a nossa condição. Ei, o que você não tem na carteira, não anula que você é próspero. O que você está sentindo no seu corpo, não anula o que você é no espírito, você é curado. Aonde você está, não determina uma identidade, a tua identidade está nele. Você está entendendo isso? Agora, eu estou resolvido espiritualmente, Jesus me resolveu. Você está entendendo? Eu preciso crer nisso. Ele me resolveu. As minhas guerras estão sendo perdidas aqui. Quando você decide meditar na palavra, quando você decide não crer em outra coisa, presta atenção. Quando você decide não crer em outra coisa, a não ser o que Deus diz. Quando a palavra se torna sua obsessão. Quando a tua linguagem é o que Deus diz. Quando a tua postura é o que Deus diz. Não importa a notícia que chega. Deus diz, eu vou ficar com o que Ele disse. Escute, nunca deveríamos abrir a boca para falar outra coisa acerca do que Deus diz. Se Deus diz isso acerca do meu casamento, é isso. Pastor, o pau está quebrando. Deus diz isso. Pastor, meus filhos, Deus diz isso. Minhas finanças, Deus diz isso. Nós não temos outra coisa a falar. Nós não temos, pastor, eu estou assim, não importa o que você está sentindo. O sentimento tem que seguir o espírito, não o espírito seguir o sentimento. Eu não posso avaliar um culto pelo que eu sinto. Deus não está no lugar porque eu senti. Deus está porque Ele disse que estaria. E se Ele disse, Ele não mente, Ele está. Isso é fé. Eu não sei, eu acho que o culto não foi bom, eu não senti. Não. Você não sente. Para depois, Deus está. Deus está. E você pode sentir. Você está entendendo? Eu senti, Deus está. Não parte daí. Deus está. Eu posso sentir. Quando eu falo posso sentir, porque se eu não falo assim, Deus está, então eu sinto. Não, porque nem sempre você sente. Então eu nem sempre sinto, mas sempre creio. Você está entendendo? Eu nem sempre vou sentir, mas sempre devo crer. Ele está porque Ele disse que estaria. Você está entendendo? Ah, mas eu não estou sentindo Deus. Aonde que você achou na Bíblia que você tem que sentir Deus? Eu estou orando, mas eu estou sentindo assim que Deus não está. Não, queridos. Se você pecou, confessou os seus pecados, Ele está. Você está entendendo isso? Essa é a verdade sobre a nossa vida. Então, a nossa obsessão, escute, a leitura da palavra não é algo que eu desenvolvo porque eu vou pregar. Porque eu vou ministrar célula. Não, queridos, isso daqui é a renovação da nossa mente, é o que Deus diz. Nós devemos amar a palavra de Deus, de capa a capa, olhando para o antigo, se cumprindo no novo, olhando para o novo, sendo respaldando o antigo. Porque o antigo é uma sombra do novo, e o novo é o cumprimento do antigo. Você não pode definir uma verdade no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a verdade que apontava para o futuro. Então, é como se o Antigo fosse uma promessa. E o Novo é o cumprimento da promessa. Eu tenho pensado muito sobre isso. Nós não podemos terminar uma mensagem no Antigo Testamento. Nós precisamos terminar a mensagem. Nós podemos começar no Antigo, mas temos que terminar no Novo. Porque o Novo é o cumprimento.
Você está entendendo? Você não pode terminar uma verdade no antigo. Ainda que tem coisa. Por exemplo, o amor do antigo é diferente do novo. Sim ou não? O amor é diferente. Como é que a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo no antigo? Como nós mesmos. É fácil? Não. Como é que Jesus fala do amor no novo? Amai o teu próximo como? Eu vos amei. No antigo, você ama como você se ama. No novo, você morre por ele. Melhorou? Piorou. Você está entendendo isso? No antigo, o cara tinha que ser livre do flagrante. No ato de adultério. Se ele não for pego em flagrante, então ele está livre. Festinha lá no final do ano, ele faz o sacrifício dele, ele estava de boa. Ele não podia ser pego em flagrante. Senão ele seria apedrejado. Então ele fugia, tinha que esconder bem. Aí no final do ano ele levava o cordeirinho dele e estava resolvido. No Novo Testamento, Jesus falou, não, se você pensar, você adulterou. Ficou fácil, não ficou? Porque graça não é algo que banaliza a lei. Graça, ela deixa de ser uma regra e ela se torna uma consciência. Dentro do que eu preguei ontem, a graça é uma consciência que muda o comportamento. É um entendimento que muda o comportamento. Enquanto a lei só mudava um comportamento e não tinha um entendimento. Entendeu isso? Não. A lei exigia de mim um comportamento. A graça exige de mim um entendimento que vai gerar comportamento. A justiça da lei, presta atenção nisso, a justiça da lei me fazia servo. A justiça da nova aliança me faz filho. Porque tem uma justiça na lei. Porque através do sangue de touros e de bodes, eu não vou entrar muito nisso, que está no livro de Hebreus, cobria. O sangue de Jesus não cobre, purifica. O sangue de touros e de bode cobria, tipo assim, escondia, está escondido. Mas não zerava. Jesus não cobre. Ele apaga. Então, a justiça do antigo te fazia servo. A justiça da graça te faz filho. Rapaz, como eu amo isso. Nós somos a geração da nova aliança, do Novo Testamento. Nós não somos servos para ser filho, nós somos filhos que servimos. Nós não servimos para ser, nós somos, por isso servimos. Mas, o lugar mais alto que você vai alcançar em Deus, escute o que eu estou te falando, é ser filho. O restante é café pequeno. O lugar mais alto que você alcançou, que eu estou falando para a gente nascido de novo aqui. O lugar mais alto, que você, vai ser pastor, apóstolo, profeta, evangelista, tudo é bênção, amém, está na Bíblia, mas tudo isso é secundário. O que você vai ter de mais alto, você já possui. Você é filho de Deus, preto no branco. Você tem o DNA de Deus. Amém? Se fizer o DNA de Deus, pegar e o seu dá positivo, vai ver que ele é seu pai. Escute, através da obra do Calvário, nós somos para Deus o que Adão era antes do pecado. Como é difícil a gente entender isso. Depois do Calvário, nós somos para Deus inculpáveis, como Adão era antes do pecado. Por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há, Romanos 8:1, para os que estão em Cristo Jesus. Por que em? Porque eu estou nele, ele está em mim. Eu me tornei tudo que ele era, e ele se tornou tudo que eu era. Ele é minha casa no mundo do espírito, e eu sou a casa dele no mundo físico. Espiritualmente eu moro nele, fisicamente ele mora em mim. Ele é a minha casa e eu sou a casa dele. Eu moro nele, ele mora em mim. Por isso que aonde ele está, eu estou com ele. Aonde eu estou, ele está comigo. É a verdade do Evangelho.
cristianismo não te melhora, ele não é uma plástica, ele não é uma lipo, ele é uma transformação. É por isso que ele te transportou do império das trevas. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque essa é a sua identidade, essa é a sua condição, é isso que você é. Mas pastor, não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Essas são as suas verdades espiritualmente. Se Deus diz que fez, Ele fez. Se Ele diz que você está, você está. Se Ele diz que você é, você é. Por isso que 2 Coríntios 5,17 diz: assim pois, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Essa palavra criatura, sabe o que significa? Criação. Se alguém está em Cristo, foi criado de novo. Não criado segundo o pecado, mas segundo a justiça de Deus. A tua velha natureza morreu e agora você recebeu uma nova natureza através de Cristo Jesus. Você era filho do capeta. Porque quem está no pecado é filho de quem? A tua natureza era de quem? Mas agora nós fomos enxertados. Acho que está em Romanos, não é? Vamos ver se está em Romanos isso. Romanos. Deixa eu ver se é isso. Romanos. Deixa eu ver. Mandou. Isso, está em Romanos, gente. Deixa eu ver. Romanos capítulo 11. Isso que eu estou falando para vocês aqui é o que eu tenho estudado esses dias. Quem eu era antes do pecado? O que o pecado fez comigo? Quem era você antes do pecado? O que o pecado fez com a gente? E o que a obra do Calvário fez na nossa vida? E quem nós somos hoje? Olha o que é que diz. Romanos capítulo 11. Versículo 16. Diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão, presta atenção. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeça, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Nós fomos enxertados nele. Ei, você era mau, mas a bondade dele é tão grande, que quando você foi enxertado nele, a tua maldade acabou, a minha maldade acabou. Ele é tão santo, que quando nós fomos enxertados nele, a santidade dele engoliu o nosso pecado. De modo que nós não conseguimos, pecar não é algo que eu me esforço para não fazer. Quando eu conheço Jesus, pecar, mesmo que eu tente, eu não consigo. Você está entendendo isso? Eu não paro de pecar por esforço. Depois que eu me encontrei com Jesus, pecar é que é difícil. Não faz mais parte da sua natureza. Você fica imprestável para o pecado. Eu não estou falando que você não comete erros. Eu estou falando que você não vive no pecado. Quanto mais presença de Deus você tem, deixa eu corrigir isso aí. Quanto mais realidade da presença de Deus você tem, que Deus está em você, mas a dimensão que você desfruta disso
é de acordo com a revelação que você tem. Deus não está mais em mim do que no Marcos. Não está mais no Marcos do que em mim. Porém, ele pode desfrutar mais de Deus do que eu. Não quer dizer que Deus está mais nele do que em mim. Porque parece que para o Marcos ele deu mais. Nós temos uma mentalidade assim, olha, o Marcos tem mais de Deus do que o Ricardo. Não. Ele tem a mesma medida de Deus que eu. Porém, a revelação e a entrega dele fez ele ter uma realidade da dimensão de Deus que eu não tenho. Você está entendendo isso? Porque às vezes algumas pessoas pensam que Deus tem mais com alguns do que com os outros. Não é isso, queridos. Você vai ter de Deus o que você quer. Pastor, isso soa tão esquisito, mas é assim mesmo. Eu não estou falando que você pode ter o ministério do Billy Graham. Se Deus chamou o Billy Graham para aquilo, é aquilo que ele vai ser. Eu não estou falando que você vai ser um apóstolo porque você quer. Eu estou falando que você pode ser um diácono. E quando pode ser um diácono, não quer dizer que o diácono é desprezível comparado ao apóstolo. O problema é que nós colocamos alguns ministérios acima do outro. E ministério é ministério. Você está entendendo isso? Não tem ministério maior e ministério menor. O que existe são responsabilidades diferentes. Escute, todos foram chamados para o serviço, mas nem todos foram chamados para o governo. Você está entendendo isso? Agora, não te faz maior ou menor. Nós somos filhos do mesmo jeito. Eu não sou mais filho porque eu sou pastor. Eu tenho mais responsabilidade como pastor do que você. Mas eu não sou maior que você. Você está entendendo? A minha responsabilidade gera em mim um peso maior. Mas você é tão filho quanto eu sou tão filho quanto você. Agora, o que nós vamos desfrutar de Deus está ligado com a nossa entrega, com a revelação que nós temos. Você está entendendo isso? Então, não é o seu chamado que te torna maior. Não, a próxima vez que eu for ungido a tal coisa, eu vou ficar melhor. Né? Parece que a gente vai se transformando de largata a borboleta, né? A gente vai gerando uma metamorfose assim, né? De rato vai virando morcego, né? Nós somos um ratinho feio, aí a gente vai crescendo até virar um morcego. Não! Deus, quando olha para você, Ele olha para você como Ele te criou nele. Amém? Ele olha para você terminado. Deus não investe em você para que você vai sendo. Deus investiu em você porque você é nele. Ele está mudando a gente, mas nele nós já somos. É por isso que Deus não vai nos amando. Ele nos amou na sua totalidade. Você está entendendo isso? Ele não vai... Sabe, queridos, o amor de Deus é o mesmo. Porém, quando você olha para Gálatas, vamos lá, Gálatas capítulo 4. Queridos, eu estou falando de fé, só que eu estou mostrando para você a tua condição. Porque se você não sabe quem você é, se você não sabe de onde você veio, você não vai descobrir quem você é. Aí você está achando que você saiu da mamãe. Minha vida foi muito difícil. A minha mãe pastor, minha mãe foi abandonada pelo meu pai. Eu não sei nem quem é meu pai, a gente não tinha o que comer, eu também não tinha. Mas não foi de lá, não foi lá que a minha vida começou. Ali foi o meio. Mas eu nasci em Deus. A minha origem é Deus, o meu DNA é de Deus. Queridos, que verdade é essa? Que verdade. O capeta precisa ouvir isso. A tua mente precisa ouvir isso. O meu corpo nasceu naquele lugar, mas o meu espírito veio de Deus. Você está entendendo? O meu corpo nasceu. O corpo de Jesus nasceu aonde? O corpo dele nasceu aonde? Na manjedoura. Mas o espírito dele veio da onde? Você está entendendo? Não inicie a sua história a partir do físico. É por isso que quando João vai escrever o Evangelho de João, que foi escrito por último. Se eu não me engano, Marcos é o evangelho mais antigo. Marcos é o primeiro. Você pode ver que não está em ordem, né?
Mas João é o último, porque o livro de João, o evangelho de João, é escrito depois de Apocalipse. Quando João é livre, é solto, que o imperador morreu, que libertam João. Quando João chega, é que Deus direciona ele a escrever o evangelho. Quando João tem a revelação dos céus, que Apocalipse é a revelação dos céus. Rapaz, que tremendo aquele livro de Apocalipse. O dia que a gente começar a ver, além de bicho em Apocalipse, além de monstro, além de besta, quando a gente começar a enxergar um João que está preso, mas Deus diz para ele, só para cá. Rapaz, o que é aquilo? O corpo do cara está preso e ele está passeando no céu. Que verdade é isso? Querido, teu corpo pode estar passando por algo, mas teu espírito pode estar em outra dimensão. Eu não estou falando de você sair do corpo, não estou falando disso não. Eu estou falando de um entendimento espiritual. Você acha que o espírito de João saiu? Então a Bíblia está errada, ué. Se o espírito sair do corpo, o que acontece com o homem? Quando Deus falou, sobe para cá, vem, entra na outra dimensão, meu filho. Imagina que você está numa crise violenta financeira. Deus fala, sobe para cá. Você sabe o que é uma revelação? É uma porta no mundo espiritual que Deus abre. Uma revelação é uma porta que o Espírito abre no mundo espiritual, te trazendo um entendimento. Em 30 segundos que você precisaria de 10 anos estudando. Uma revelação é uma porta que o Espírito abre no mundo espiritual, te trazendo um entendimento de 30 segundos, que na mente humana, com 10 anos, você não conseguiria. Deus falou para ele, só para cá, eu vou te mostrar as coisas. Tipo assim, entra na minha dimensão que eu vou te mostrar o que é que vai acontecer. E o cara está preso e ele está andando nas ruas de ouro, na dimensão. O problema, queridos, é que a gente faz questão de ancorar onde está a nossa alma. A gente faz questão. Já viu o cachorro quando machuca? Já viu um cachorro machucado? Que ele tem uma ferida na perna? O que ele fica fazendo? Ele lambe o que? A outra perna? Que está curada? Ele lambe o quê? A gente gosta de lamber as nossas feridas. E se a gente encontrar alguém que lambe, eu dou uma lambida e você dá uma lambida para mim. Vocês sabem o que eu estou falando? Porque eu vou lamuriar, eu vou começar a falar da minha ferida, aí você vem dar uma lambidinha também. Aí eu vou amar você mais ainda, porque eu já vivo me lambendo. Agora se eu encontrei alguém para dar uma lambida, agora que eu te amo, cara. Eu gosto tanto de fulano. Sabe, isso é conversa de cachaceiro. Porque cachaceiro gosta de cachaceiro, gente. O cara toma uma e pensa, querido. Você já viu gente sã gostar de conversar com pinguço? Você já encontrou alguém? Rapaz, eu gosto de conversar de fumo bebo demais. Você já encontrou alguém? Eu nunca encontrei, cara. Mas dois bebos, cara. Olha, eu acho fantástico conversa de bebo. Eu acho. O que eu gosto dos bebos conversando é porque um diz assim, você é bom. O outro diz, não, bom eu sei. Não, você é gente boa. Não. Gente boa eu sei. Eles não se vangloriam, não. Ele fala, eu fico se deixar dar briga, porque o outro está dizendo que o outro é melhor. Rapaz, pensa no povo macho. É bêbado. Tem medo de nada. Polícia, já vi bêbado encarando polícia armada. Rapaz, o cara está tropeçando, cai. Ele não estava bêbado, ele estava trêpado. E ele encara a polícia. Rapaz, por isso que acho que é por isso que Efésios, Paulo falou, não vos embriagueis com vinho, mas encher, tipo assim, chapa do espírito para você ficar macho, rapaz, para você encarar o capeta. Porque se tem gente brava, macho, é bêbado. Ele não tem revólver, não tem nada. Ele rola com quem for. Então presta atenção, queridos. Para de procurar quem lambe a sua cerveja. Fofoqueiro quer conversar com fofoqueiro, sabe? Aí fala mal de um, outro fala mal do outro. É leproso misturando com leproso. Cara, eu não quero saber disso aí não, cara. Eu quero chapar, eu quero pirar um negócio aqui, eu quero trazer a memória que pode me trazer esperança. Você fica nessa conversinha aí, você não vai sair desse lugar nunca. Você está entendendo isso, queridos?
Mas vamos ler aqui Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4, 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, escravo, algumas versões diz escravo, criança, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor. Quando fala senhor é o quê? Dono de tudo. Mas, quando aparece o mas, vai revelar uma condição. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ele é dono de tudo, mas ele tem um tutor. Por quê? Porque ele é dono, mas ele é menino. Ele é criança. Ele é infantil. Ele é imaturo. Presta atenção. Todos nós somos filhos. Mas o que nós vamos possuir depende do nosso nível de maturidade. Porque aqui tem um tempo pré-estabelecido. Paulo está falando de forma analógica, ou alegórica, perdão. Paulo está falando de uma forma alegórica. Porque Deus, o tempo pré-estabelecido por Deus é a sua maturidade. E maturidade não tem a ver com tempo. Ainda que o tempo ajuda na maturidade, mas não é só o tempo que amadurece. Maturidade não vem só com o tempo, mas o tempo faz parte da maturidade. Porém, queridos, a hora que nós tivermos um entendimento, uma maturidade, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que é nosso. E aí, sabe o que acontece com a gente? O que ele está dizendo? Posto que ele é senhor de tudo. Não é isso que está escrito aí? Ele é dono de tudo, mas pode possuir tudo? Não. Ele é dono, mas ele não pode possuir. Por quê? Porque ele é infantil, porque ele é menino. Mas ele é dono. E aí, sabe, aquilo que a gente não consegue, por falta de entendimento, ou por falta de nós não enxergarmos a imaturidade em nós, sabe o que a gente faz? A gente não para pensar assim, eu não estou vivendo isso porque eu sou imaturo. A gente não enxerga disso, porque a coisa mais difícil é a gente olhar para a gente e falar, eu sou imaturo, eu sou um meninão ainda, eu sou um bebezão. Porque tem uns homens que a mulher não tinha que dar carinho para ele, não. Tinha que dar chupeta e mamadeira para ele dormir. Tão menino que ele é. E tem mulher que o cara tinha o presente dela, não podia ser joia não, podia ser uma boneca. Vai brincar de boneca, porque você é menina. Aí, por falta da gente não descobrir, ou não reconhecer a nossa imaturidade, a gente fica, Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá. Mas ele está dizendo que a gente é senhor de tudo. Se a gente é senhor de tudo, a gente pede o que para ele? Se a gente é senhor de tudo, ele precisa nos dar mais o quê? Escute, eu não estou falando que a gente não pode pedir, colocar as nossas petições. Mas eu estou falando, se ele está falando, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, meninos, infantil, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho também, a nossa herança com Deus, por sermos filhos, é diferente de uma herança humana. Na terra, nós só herdamos quando os pais morrem. Mas como Deus não morre, Ele te dá herança em vida. Você está entendendo? Acho que tem gente esperando Deus morrer para receber o que Ele tem. Como Deus não morre, Ele já te deu tudo em vida. O que nos impede de viver o que Ele nos deu é a nossa infantilidade, a nossa imaturidade. Escute, queridos, quando o diabo não consegue nos desviar, ele vai nos distrair. Quando ele não consegue nos manter no lugar, ele nos escraviza no pensamento.
Escuta, se você pensar errado, por que às vezes eu digo aqui, nós estamos a um pensamento do que Deus tem para nós? Às vezes a gente não entende, as pessoas não entendem quando eu falo isso, né? Você está do lado do que é seu, mas o teu pensamento te impede. Nós estamos a um pensamento daquilo que Deus tem para a nossa vida. O que impede você de entrar, ou o que nos impede de viver algumas coisas, é o pensamento errado que a gente tem. Você pensa errado. Você é filho. Está se comportando como servo. Você está acima do capeta. Está achando que o capeta está solapando você. E está solapando mesmo, porque você não sabe quem você é. Nós nunca deveríamos pensar em fracasso. Nunca deveríamos conceber um pensamento de derrota. Nunca deveríamos confessar uma doença. Nós deveríamos confessar a palavra de Deus. É o que Deus diz. Eu não penso derrota. Eu não penso fracasso. Eu não penso pobreza. É isso que deveríamos pensar. Você está entendendo isso? Você é Senhor de tudo. Você é Senhor de tudo. Deus te deu tudo através de Cristo Jesus. Você é curado. Você é abençoado. A tua família é salva no Senhor. Isso é uma verdade. Escute, é um entendimento que vai mudar um comportamento, e não um comportamento que vai mudar o entendimento. Comportamento sem entendimento é religião. Se nós não tivermos uma revelação da nossa origem, nós nunca saberemos a nossa identidade. Se nós não tivermos uma revelação da nossa origem, nunca mais pense que a tua história começou ali. Você pode falar, eu nasci dia tal, no lugar tal, na cidade tal. Aquilo ali é o seu nascimento físico. Abra lá em Efésios, vai para frente um pouquinho. Efésios capítulo 1. Aleluia. Efésios capítulo 1. Versículo 3. Vamos ler juntos aí, vamos acompanhar. Efésios 1, 3. Acharam? Diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É importante você entender que no livro de Efésios você vai encontrar muito em, preposição primária, que faz uma conotação de lugar, em Cristo. Em, não com, em. Várias vezes você vai encontrar, se você for riscar em, tá? Assim como nos escolheu nele antes, presta atenção nisso, assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Meu Deus do céu, você já existia na mente de Deus antes dele fazer a terra. Antes de Deus criar os céus e a terra, você já estava em Deus. Gente, você não tem noção do que você está ouvindo. Assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para é indicativo, é propósito, para sermos santos, irrepreensível perante ele. Quando Deus te criou, Ele planejou você santo, irrepreensível. Essa é a tua conduta natural. A tua conduta fora do natural é uma conduta pecaminosa, uma conduta repreensível. Aqui ele está falando, Paulo está tendo a revelação de quem nós somos, de onde nós viemos. Olha que verdade linda. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Note que Paulo está falando lá do início, e Paulo já está dizendo, olha, ele nos predestinou, escolheu, antecipadamente, desde toda a eternidade, ele te escolheu para você ser filho.
nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente. Queridos, só uma pausa. Eu fico com dó do diabo quando eu leio um texto desse. Não, dá dó. Dá dó. Porque você vai descobrindo que Paulo está tendo a revelação de que Cristo já estava na história antes do homem pecar. Rapaz, Apocalipse diz que o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Rapaz, o diabo é idiota demais. Pai, Deus põe o queijo na ratoeira, o rato vai lá e cai. O diabo te destruiu o homem, Deus diz, eu já restaurei antes de você destruir. Acabei com ele, Deus diz, não, bobinho. Você nunca vai estar na minha frente, diabo, porque eu criei você. Quem está em Deus, está sempre um passo à frente do diabo. Quem está em Deus, nunca é pego de surpresa. O diabo diz, acabei. Deus diz, eu já arrumei antes de você acabar. Você acha que Deus não sabia o que o diabo ia fazer? Escute, Deus criou um plano para quem quisesse voltar para Ele antes do homem pecar. Porque não é obrigatório que o homem volte para Deus. Ele volta se ele quiser. Mas Deus criou um plano antes do homem pecar para que o homem voltasse para Ele. Ele não é maravilhoso? Ele está dizendo, eu amo tanto você, que eu vou criar um meio, que se você quiser, você pode voltar para mim. E Ele não fez, pensa que Deus ficou assim, pensa que Deus pôs a mão na cabeça e disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O diabo acabou com o que eu fiz. Chamou os céus, os anjos, os querubins, os serafins, e falou, o que a gente faz agora? Tiveram uma reunião de 12 horas, decidir, não. Tudo já estava nele. O cordeiro já estava morto. Não é? Tem a canção Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Não me importa se o abismo é alto ou profundo. Ele tira você de lá e te põe em outro lugar para te fazer um homem, a imagem de Deus. Não importa a encrenca que você entre, Deus já tem um plano para te tirar daí. Nunca é correto a gente errar, mas se a gente errou, se você errou, primeira coisa, volte para Deus. Primeira coisa, confesse, se arrependa, a primeira coisa. Vamos continuar. Versículo 7, né? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a dos céus como a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? É por isso que eu não posso desenvolver uma fé para Deus fazer nada. Tudo está feito nele.
Cristo não tem o que eu preciso. Cristo é o que eu preciso. Ele é a cura, a paz, o caminho, a vida, a verdade, a ressurreição. Ele é tudo. E se Ele é tudo, e Ele é tudo, esse tudo habita em mim. Se Ele habita em mim, Ele está em mim, eu já recebi, porque Ele é tudo. Quem tem Jesus, tem tudo. E à medida que eu vou me relacionando com Ele, mergulhando, a palavra de Deus é o meu fundamento, a palavra de Deus é a minha verdade, a palavra de Deus é o meu manual, é a minha conduta. A palavra de Deus revela quem eu sou. Por isso que eu tenho que meditar nela dia e noite. Mulher, está limpando a casa, põe a Bíblia em áudio, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Homens no carro, põe a palavra de Deus, vai ouvindo, aquilo vai entrando em você. Confesse a palavra, fale a verdade, que é a palavra de Deus. Ore em línguas, ore no entendimento, ore em línguas, confesse, dê uma resposta. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sim, Senhor, o Senhor levou as minhas enfermidades, eu sou sarado, eu sou curado. Dê uma resposta para aquilo que Deus diz, porque a palavra é o que Deus diz, eu preciso dar uma resposta. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sim, sim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, eu sou ungido do Senhor. Deus diz que o Espírito está sobre mim, diz que Ele me ungiu. E aí eu respondo, sim, Senhor, o Teu Espírito está sobre mim. De fato eu sou ungido, porque a palavra é Deus falando, e eu preciso dar uma resposta ao que Deus diz. Ele nos abençoou, amém, Pai, eu sou abençoado. O Senhor diz que me abençoou, e como eu recebo, eu respondo, obrigado, eu sou abençoado. Confessar a palavra é dar uma resposta ao que Deus diz. Confessar a palavra é responder ao que Deus está falando. Eu te curei, você diz, obrigado, Pai, em nome de Jesus eu sou curado. O Senhor diz e eu aceito, e eu respondo, eu dou uma resposta. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sim, Senhor, é muito maior o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou maior em Cristo Jesus. Cristo me fez maior nele. É a verdade da palavra de Deus. Escute que tudo que eu estou falando aqui é Bíblia. Nunca aceite um sentimento, nunca aceite um pensamento, nunca aceite uma notícia que está fora da palavra. É certo que vamos ouvir, é certo que vamos ver, é certo que vamos sentir, mas é opcional se vamos absorver. Eu decido o que eu aceito, o que não aceito. Eu decido o que eu vou pensar. Augusto Cury diz que nós temos 30 segundos para questionar um pensamento, antes dele se alojar. Vem um pensamento, você diz, está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus diz isso. Como foi que Jesus venceu o diabo? Não foi pela palavra. Como é que eu venço o diabo? Pela palavra. Não é pelo sentimento. É por isso que é tão importante nós sabermos a palavra. Nós conhecermos a palavra. Deus diz. Eu respondo ao que Ele diz. Confissão é responder o que Deus diz, não é só ler. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sim, Senhor, nada me falta, porque Tu és o meu pastor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é Deus falando. Agora você vai dar uma resposta. Obrigado, Senhor, porque o Teu esconderijo é a minha casa. Dê uma resposta para aquilo. Fale o que Deus diz e responda o que Deus disse. Porque a palavra de Deus é o que Deus diz, e você dá uma resposta para ela. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Sim, Pai, obrigado, porque todas as minhas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Eu não tenho falta de nada, eu sou abençoado, eu recebi todas as coisas através de Jesus Cristo. Essa é a resposta. Nós temos que responder ao que Deus está falando. Aleluia, amém, essa é a verdade. Então escuta, queridos, a nossa luta é contra os nossos sentimentos,
é contra aquilo que nós estamos ouvindo, é contra aquilo que nós estamos vendo, quantas coisas os nossos olhos têm visto. Aquilo que a gente vê é muito mais poderoso do que aquilo que a gente ouve. E a gente está lá perdendo tempo à tarde, assistindo esses jornais, que só fala desgraça. Mude isso, ouça a palavra de Deus. Nós temos uma notícia melhor do que a alta do dólar, do que o aumento do combustível. Nós temos a notícia dos céus. A nossa constituição não é terrena, a nossa constituição é celestial. Os céus não estão em crise, os céus não têm corrupção. O único corrupto que estava lá, ele foi expulso, sofreu o impeachment. Ele foi impedido de desenvolver o ministério que ele tinha, ele foi banido do céu. Os céus não estão em crise, nós somos cidadãos celestiais, nós somos a criação mais perfeita de Deus. Nós somos a criação mais nobre de Deus. Nós somos a única criação, a imagem e semelhança dele. Você é importante. Você é importante. Você é único. Não tem ninguém igual a você. Deus te colocou nesse tempo para que você fizesse o que ninguém poderia fazer. Deus colocou algo em você que não colocou em mim. Deus colocou algo em mim que não colocou em você. Você está no tempo de Deus. Você está vivendo uma vida no tempo qual Deus pré-estabeleceu. A tua vida está nele. Você poderia ter nascido lá na igreja primitiva. Mas ele falou, não, eu preciso de você no século 21. Fica aqui comigo, depois eu te solto. O tempo de Paulo passou, o tempo de Apolo passou, o tempo de Pedro passou, agora é o nosso tempo, agora é a nossa hora. Eles são referências para nós, mas o nosso modelo é Jesus Cristo. Eles são referência, mas eles eram homens pecadores. A Bíblia diz em Hebreus que ele era homens com as mesmas fraquezas que nós, não é isso? Hebreus 11, mas Jesus é o nosso modelo. Todos os homens da Bíblia podem ser referência, podem nos inspirar. Davi, Salomão, tendo seus pecados e tantos os outros. Mas Jesus não. Todos os outros podem ser referência, mas Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso irmão mais velho. Amém? Paulo não é o meu modelo. Paulo foi usado por Deus, mas Jesus não foi usado. Jesus é o Deus encarnado. Ele é a expressão exata do Pai na terra. O Pai nunca foi visto, mas Jesus encarnou o Pai. E quem olhava para ele, viu o Pai. Deixa eu te falar uma coisa para nós encerrarmos. Nós somos a expressão do Pai na terra. Antes de Jesus Cristo ninguém podia ser. Mas depois de Jesus Cristo, é nós que revelamos. É por isso que Romanos capítulo 8 diz, a criação aguarda. Não os servos. Porque na antiga aliança, a justiça nos estabelecia como servos. Mas na nova aliança, a justiça nos estabelece como filhos. Ah, queridos, tem muita coisa bonita no Antigo Testamento. Mas eu sou muito feliz por viver na nova aliança. Quando fala Novo Testamento, fala que algo novo foi escrito. Não fugindo do velho, mas concretizando o cumprimento do Antigo Testamento. Quão poderoso você é. Por isso que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quão poderoso você é, porque o Espírito do Todo-Poderoso, o Espírito que ungiu Jesus, habita em você. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em você. É bom ouvir, a fé também vem pelo ouvir, mas nós temos os desafios de sair daqui e praticar. De investir tempo orando, de tomar cuidado com aquilo que a gente vê, tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Gente, isso é tão difícil. Até mesmo no meio dos irmãos. É tão difícil a gente manter uma linguagem de fé. Porque a gente está contaminado pela incredulidade. A gente começa daqui a pouco...
Tá contando desgraça, miséria, problema. Vamos cantar salmos. Vamos proclamar a palavra de Deus. Eu estou com a dor. Aí a outra fala, eu sei que é isso, tem hora que me dá também. Aí começa aquela lamúria, não é fácil, né? Se o que você está com dor, querido, eu vou morar agora. Essa é a palavra, irmão. Estou falando que você tem que repreender o irmão, ser grosso, né? Está com dor, queridos, vamos orar agora. A Bíblia diz que nós somos curados, eu quero orar com você. É a oportunidade que nós temos de desenvolver a nossa fé. Não abra mão disso daqui. Você pode ler livros, mas nada substitui a palavra. Invista tempo. Você está entendendo? Procure ouvir canções que falem de Cristo. Mude a tua visão. Mude os lugares que você tem exposto a sua alma. Mude, queridos, mude. De propósito, você vai ter que lutar contra a incredulidade. Não quero ouvir. Mas é a verdade. O que é a verdade? O que a mídia está dizendo ou o que a palavra diz? É a realidade. Não, minha realidade não é essa daí não. Isso daí é a mentira. A realidade é isso daqui. Tá podendo, rapaz, eu sempre pude, eu até um tempo eu não sabia. Porque a gente tem problema de alguém chega e fala, tá podendo, falo, nada, cara, não, negócio, tô podendo mesmo, cara, é que eu não sabia, eu passei muito tempo sem saber, mas eu sempre pude, é que eu era ignorante. E agora eu tô podendo aos poucos porque eu tô descobrindo, mas rapaz, tá bem, graças a Deus, tô bem, Jesus, eu tô bem. Não tenha vergonha de falar o que está acontecendo, não, meu irmão. Tenha vergonha de ser profético. Não, cara, que isso, né? Tô sim, tô podendo. Era para mim estar podendo há mais tempo, porque eu era mais ignorante. E agora eu estou descobrindo que eu posso mesmo. E eu posso, não é pouca coisa, não, eu posso todas as coisas. Em nome de Jesus, não traga isso para você em si. Mas eu posso mesmo, em Jesus eu posso tudo, cara. Estou bem. Sempre coloque Jesus, porque Ele é a tua condição. Rapaz, você está bem. Jesus, eu estou bem, rapaz. Pensa no cara que está bem em Jesus. Venceu a morte, venceu a doença, venceu o capeta, venceu a fome, venceu tudo. Pensa no cara, eu estou bem. Estou bem mesmo. Assuma teu papel. Em nome de Jesus, para com essa falsa modéstia, eu querer esconder que você está bem. Estou na benção mesmo, meu irmão. Pensa no cara que está na benção, eu estou bem. Quem está mal é o capeta, que não tem mais jeito para ele. Mas para mim está tudo resolvido. O capeta está sem solução, ele está perdido. Os dias dele estão contados. E ele está mais furioso porque está acabando o tempo dele. E o meu já começou. Você está entendendo a minha? Você vai para a eternidade? Não, vou não, rapaz, eu já entrei nela. Daqui para frente eu vou até o... Não sei quanto tempo é a eternidade, mas eu vou até a eternidade. Eu já entrei. Eu já recebi a vida eterna. E a morte? Não, quem vai morrer é meu corpo. Eu não morro mais não, já morri. Morri e ressuscitei, estou assentado com ele, eu não morro de novo não. O que eu vou acontecer é sair dessa casa. Eu vou dar um passo fácil dela, ela vai voltar para a terra e eu vou voltar para a minha casa. Mas não morro mais não. Loucura, não é isso? Mas o que eu estou falando é Bíblia, essas são as nossas loucuras. Nós estamos voltando para casa, a gente não está indo para o céu. É diferente. Você não vai para o céu, você volta para casa. O céu não é seu destino. A gente não vai ganhar o céu. Nós vamos voltar para casa. O céu não é para ser conquistado. O céu é para ser habitado por aqueles que saíram de lá. Entendeu? E ir para o inferno é coisa de gente invejoso. Você está entendendo? O inferno não é para gente, não é para ninguém. O inferno foi criado para o capeta e para os seus anjos. É que tem gente que é intrometido e metido, quer ir para um lugar que não foi chamado para ir. O cara para ir para o inferno é querer ir para a casa do capeta, porque não é a casa dele, a nossa casa é o céu. Amém? Então, se você não está conquistando, eu estou lutando para ir para o céu, rapaz, você vai morrer de lutar, você não vai dar conta não, ué. Você vai para o céu, irmão? Estou lutando. Então, todo lutador do UFC vai para o céu, porque pensa nos caras que lutam. Ei, céu não é luta, meu irmão. Céu é confiança. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Pai, eu creio, eu não merecia, mas pela tua graça eu fui salvo. E pela tua misericórdia eu não vou para o inferno.
Amém? Vamos orar? Tá bom por hoje, né? Aleluia! Glória a Deus! Eu só preciso de 2 para me ministrar, não preciso nem de igreja cheia, querido. Feche teus olhos. Pai, eu quero proclamar bem alto, em nome de Jesus Cristo, Pai, Abba Pai, obrigado, porque através de Jesus Cristo nós somos os teus filhos, sarados, curados, vencedores sobre a morte, a doença, a maldição, a pobreza. Senhor, nós estávamos condenados, nós éramos filhos do diabo, e hoje nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Nós temos uma condição, nós temos um DNA, nós temos uma origem, Senhor. E pela fé, nós cremos em tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Ele conquistou. E não há condenação, nós não devemos mais nada, porque Cristo pagou tudo que nós devíamos e não poderíamos pagar. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela justiça, ou pela nossa justiça que é Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo, Senhor. Espírito Santo nos revela a cada dia a nossa origem, a nossa identidade. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa noite. Estamos saindo daqui, Senhor, com um novo entendimento. Estamos saindo daqui, Senhor amado, com uma revelação da nossa identidade. Pelo poder de Jesus Cristo, nós te agradecemos, nós somos libertos, a nossa mente está sendo renovada, as fortalezas estão sendo quebradas, em nome de Jesus Cristo, nós temos uma nova vida, nós temos uma nova criação, nós nascemos de novo, Pai. Obrigado, Senhor, uma circunstância não determina a nossa identidade, nós podemos estar passando por algo, mas nós não somos aquilo, nós somos o que a tua palavra diz. A nossa identidade está em Ti. E nós te agradecemos por essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pode desligar.